O nosso estudo de hoje, então, é a continuidade do livro A Gênese. Nós paramos no item número 13 na semana passada. Na verdade, nós iniciamos o item número 13 na semana passada, mas acabamos não chegando até o final dele. Então eu volto um pouquinho aqui no item número 12, lembrando que vai até o número 62, os itens desse primeiro capítulo do livro, que trata dos fundamentos da revelação espírita. Então a gente vai tentar acelerar um pouquinho essa semana e a outra, antes do nosso recesso, para que a gente consiga avançar o máximo possível. Isso naturalmente sem perder a profundidade dos estudos. Então no item número 12, a gente lembra que aqui nesses fundamentos da revelação espírita, Kardec traz uma série de argumentos para justificar a importância da doutrina espírita como uma revelação, como uma nova filosofia, trazendo leis que até então não eram conhecidas, quebrando, inclusive enfrentando também os próprios dogmas das instituições da época. Então, dos vários argumentos que ele fala para nós da revelação, dos reveladores, do objetivo do Espiritismo enquanto ciência, analisando o aspecto, analisando o mundo espiritual a partir desse aspecto científico. Então aqui no número 12 ele diz assim para nós que o Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca, no meio do qual vivíamos sem disso suspeitar, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que habitam e por conseguinte o destino do homem após a sua morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. 13. A revelação espírita, por sua natureza, apresenta duas características. É ao mesmo tempo revelação divina e revelação científica. Inclui-se na primeira porque o seu aparecimento foi providencial, e não o resultado da iniciativa de um desejo premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina têm sua origem no ensino dado pelos espíritos, encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca das coisas que ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que deveriam conhecer agora que estão aptos a compreendê-la. Inclui-se na segunda, porque esse ensino não é privilégio de um indivíduo algum, mas é dado a todos da mesma maneira, porque os que o transmitem e os que o recebem não são, de maneira alguma, seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa, porque não renunciam ao seu raciocínio e ao seu livre-arbítrio, porque a verificação não lhes é impedida, mas ao contrário recomendada. Enfim, porque a doutrina não foi dada completa, nem imposta à crença cega, porque ela é deduzida pelo trabalho dos homens, a partir da observação dos fatos que os espíritos colocam sob os seus olhos e das instruções que dão a eles, instruções que os homens estudam, comentam, comparam e das quais tiram suas próprias conclusões e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração é o fruto do trabalho do homem. Aqui no item anterior, nós tivemos aqui esses dois aspectos, a revelação divina e científica, e o fato interessante que Kardec comenta foi exatamente que os fundamentos da doutrina não foram simplesmente inventados, eles não foram criados a partir da vontade de uma pessoa, ou seja, não foi iniciativa de um desejo premeditado do homem, mas na verdade ele foi uma consequência natural da observação daquilo que acontecia naquela sociedade, naquele período, em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Seria fazer uma comparação um tanto, talvez,
fantasiosa, mas a gente poderia dizer da seguinte forma, que se nós pensássemos na vida extraterrestre. Então muita gente fica pensando durante muito tempo, ou pensou durante muito tempo a respeito da vida no mundo espiritual, da vida extraterrestre, e começou então a criar histórias para justificar essas suas ideias. E aí então começou a imaginar como seria a vida dos alienígenas, de que forma que eles se transportam, onde eles poderiam aparecer. Então nós vemos que todas essas ideias são fruto de uma especulação. Ao contrário, seria se por acaso nós tivéssemos pessoas fazendo pesquisas e investigações a partir da observação da presença real desses alienígenas. Então não foi o homem que criou essa ideia de que existe vida extraterrestre. A vida extraterrestre apareceu, foi observada por um grupo significativo de pessoas, e aí então começaram a fazer um estudo a partir daquele momento. Então, da doutrina espírita não foi diferente. O mundo espiritual sempre foi para nós um mundo que gerou sempre uma série de especulações baseada nos livros sagrados das diversas religiões, falando sobre a vida após a morte. Lembrando sempre que se nós fazemos parte de uma filosofia espiritualista, e todas as religiões fazem parte de doutrina espiritualista, já que acreditam na existência do espírito, não importa em que condição o espírito esteja, né, se ele se encontra mesclado com o todo universal, se ele vai para determinado lugar, se ele está em determinada condição, o que importa é que da morte do corpo físico existe algo que resiste, que é exatamente o espírito. Então, a partir dessa ideia, as escolas espiritualistas então começaram a trazer as suas ideias, as suas especulações a respeito de como seria a vida dos espíritos a partir da morte do corpo físico. Cada uma trazendo a sua posição, baseada numa interpretação, baseada numa ideia, sem nenhuma conclusão. E aí então, a partir do momento em que os espíritos começaram a se manifestar de uma forma mais ostensiva, de uma forma mais patente para a sociedade europeia principalmente, embora as manifestações, por exemplo, das mesas girantes ou também mesas dançantes, como eram chamadas naquela época, começaram então a chamar a atenção e aí se tornaram um objeto de estudo. Uma coisa que eu preciso fazer, eu vou tentar fazer isso nesse período de férias, vai ser exatamente eu fazer uma pesquisa sobre as publicações daquela época na Europa e aqui no Brasil também, sobre as mesas girantes. E não apenas pegar esses fatos, mas saber de que forma que isso era interpretado pela sociedade, pelas instituições religiosas. Não vamos dizer pela doutrina espírita, porque a doutrina não existia naquela época. Ela surgiu a partir daqueles eventos. Então, mas as outras instituições já existentes poderiam observar o que os cientistas falavam sobre isso, o que a igreja falava sobre isso. Eu vou tentar encontrar algumas publicações que falem sobre isso para a gente entender um pouquinho melhor. De qualquer forma, a doutrina então surgiu a partir da existência daquele fato, não foi premeditado. Então, para aqueles que não compreendem a doutrina espírita, dizem que é uma nova religião fundada por Allan Kardec. Né? Eu já cheguei a ler algumas coisas sobre isso, viu, Miriam? Sobre charges, sobre algumas piadas. Eu quero pegar isso depois para trazer para a gente fazer de um modo mais claro. Né? Aliás, quem tiver esse tipo de informação, publica para nós lá na nossa página no Facebook, que a gente vai depois juntando tudo para organizar aquelas informações. Se vocês se depararem com alguma coisa, é só ir publicando por lá e a gente depois junta tudo. Então, para aqueles que não compreendem, então, como eu dizia, muitos acham que a doutrina espírita é uma religião fundada por Allan Kardec. E por isso também acabam chamando de kardecismo. É um dos motivos de se chamar dessa forma. Os outros a gente já viu que era uma questão de tentativa de diferenciar das religiões, por exemplo, de tradições africanas. Então, ela não foi fundada por Kardec, ela foi, na verdade, analisada, né, esses eventos foram analisados,
uma nova filosofia então foi desenvolvida a partir dali, e chegamos então à doutrina dos espíritos, né? Porque na verdade são os espíritos que trouxeram para nós todos esses ensinamentos com a colaboração dos encarnados, como Kardec coloca para nós aqui. Então ele diz mais uma vez, numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que a sua origem é divina, pelo seu conteúdo. Ninguém pode, você pode até não gostar daquilo que se lê dentro das bases doutrinárias, mas você não pode dizer que ela não acontece, que não é um fato aquilo. Muita gente diz assim, olha, eu não concordo, eu não aceito a manifestação dos espíritos. Claro, você pode não aceitar, mas que é uma realidade é. Tanto que os livros sagrados mais antigos trazem relatos sobre essas manifestações. Então eu também não acredito na mediunidade. Você pode também não acreditar. Mas a mediunidade é um fato observado nos livros sagrados das mais variadas religiões, nos mais variados tempos. Então, isso então é a origem divina dela, porque ela não muda com o passar do tempo. Não é porque no Antigo Testamento nós temos ali registros de médiuns e de manifestações, que na atualidade os médiuns e as manifestações deixaram de existir, porque alguma coisa modificou dentro dessas leis. Então a origem divina, porque são leis que são imutáveis. A iniciativa pertence aos espíritos. Então foram eles que começaram a trazer para nós essa nova visão, esse novo conhecimento. Mas a elaboração é o fruto do trabalho do homem, já que nós encarnados deveríamos então estudar esses eventos para entender exatamente o que eles significam e a partir desse entendimento chegarmos à conclusão de que nós somos também espíritos e tudo aquilo que o Espiritismo traz como base para todos nós. Bom dia, pessoal. 14. O Espiritismo, como meio de elaboração, procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, quer dizer, aplica o método experimental. Então, mais uma vez, ciências positivas vêm exatamente do positivismo, que era uma filosofia naquele período do século XIX, em que Auguste Comte, que foi um estudioso dessa filosofia, dizia que tanto aquilo que vinha através da ciência propriamente dita, ou tudo aquilo que afetava a sociedade, só poderia ser real, só poderia ser palpável, se fosse aplicado e fosse observado, então, as suas consequências. E não simplesmente tomar como dedução o resultado final, né? Você deduziu e acreditou que essa dedução já fosse o suficiente. No positivismo, não. Tanto nos fenômenos sociais, na parte da economia, na parte do trabalho, na parte das relações sociais, como também nas próprias religiões. Se você diz que Deus existe, o positivista diz, então me mostra que Deus existe. Então tudo aquilo que as religiões trazem para nós, a mesma coisa acontece com relação à morte. Se você acredita que existe vida após a morte, então eu quero ver quem que morreu, que possa vir aqui dizer que está vivo ainda, né? Mas isso de uma forma concreta, e não de uma suposição ou histórias que são contadas. Então o Espiritismo se desenvolveu da mesma maneira que as ciências positivas, ou seja, pelo método experimental. Apresentam-se fatos novos que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa, e remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege, após o que deduz as suas consequências e busca as suas aplicações úteis. Então aqui mais uma vez, remontando dos efeitos às causas. Como a gente já conversou anteriormente, quando se faz uma comparação com as religiões mais antigas, nós vemos que partem de uma informação, de uma história que é contada, e a partir dessa história começam então a elaborar toda a base, vamos dizer assim, concreta para justificar a sua existência. Por exemplo, pegamos no Antigo Testamento Adão e Eva, e aí então a partir dessa ideia da existência de Adão e Eva, do Éden, que é o paraíso, começam então os cientistas, os religiosos a fazerem pesquisas para justificar a existência desse Éden, para justificar o tempo
em que o universo começou, foi criado, segundo aquilo que é trazido para nós da Bíblia ao pé da letra, lá no livro Gênesis, do Antigo Testamento, fala para nós então que data de 6.000 anos antes de Cristo, a criação do universo. E aí então nós vemos religiosos e cientistas que se baseiam nessa teoria, tentando encontrar respostas científicas para dizer que os fósseis, por exemplo, não são reais, que os dinossauros viveram há pouco mais de 6.000 anos. Enfim, a gente vê que é impossível hoje você tentar justificar com tanta informação que nós temos hoje, né? A mesma coisa acontece com relação a outros eventos. Por exemplo, o dilúvio, chamado de dilúvio universal, dizendo que o nosso planeta foi então mergulhado, foi submerso 40 dias e 40 noites, e somente a Arca de Noé acabou então mantendo os sobreviventes. Aí os cientistas vão em busca da Arca de Noé, vão em busca dos vestígios geológicos que provassem a existência do dilúvio, etc. e tal. Um outro caso que nós podemos colocar também a Torre de Babel, que é uma outra história contada no Antigo Testamento, e aí então os cientistas correm para poder procurar a tal Torre de Babel. E assim a gente vai vendo, né, que a partir da história tentam encontrar os fatos que demonstrem a realidade dela. André lembrou ali que na escola esse tema traz muitas dúvidas, né? Naquela escola, naturalmente, que tem principalmente uma influência religiosa muito grande, né? Escolas que são católicas, escolas que são evangélicas, escolas que são aí de várias religiões, escolas judaicas. Então eles têm uma forte influência religiosa, consequentemente acabam entrando em atrito com as ciências, com as matérias científicas que os alunos acabam estudando, né? A Miriam lembrou também que vieram de outros planetas, né? Começam também a falar sobre esses animais, sobre até mesmo os seres humanos, né, que vieram para cá, acabaram migrados de outros planetas. Então, são aquelas teorias mais mirabolantes para poder justificar uma história. Porque o grande problema que nós encontramos, por exemplo, na Bíblia, que é o livro sagrado mais utilizado aqui no Ocidente, é que nós vemos ali muitas histórias que não podem ser mexidas, não podem ser alteradas, exatamente porque são histórias que fazem parte de um livro considerado sagrado. Se você altera a ideia do sagrado nesse livro, o livro todo perde o seu sentido. Então esse é um grande problema que as religiões hoje, que seguem esse livro, principalmente religiões, por exemplo, como o judaísmo, as religiões evangélicas, o cristianismo de um modo geral, também a mesma religião islâmica que segue o início da Gênese como base para a formação do mundo. Então, como é que elas vão questionar esses fundamentos da criação do mundo dessa forma fantasiosa, sem descaracterizar a importância do seu livro? É aí que acabam depois sofrendo as consequências. A Miriam colocou, né, tem um filme que fala sobre isso, O Julgamento do Macaco. Um professor julgado por ensinar a teoria da evolução aos alunos, né? Então, essa já conta a história desse conflito entre religiões e ciência dentro de uma escola. Então continua para nós aqui. Então no caso, é o que eu estava falando para vocês, né? No caso, o Espiritismo, remontando dos efeitos às causas, chega a lei que os rege, o que após deduz as consequências e busca as suas aplicações úteis. Então a doutrina ela surgiu exatamente ao contrário. Não foi alguém que escreveu um livro e a partir desse livro, com suas histórias, procuravam então uma forma de fazer com que ele se tornasse real. A doutrina espírita começou exatamente observando aquilo que acontecia, né? Só que focado tentando entender exatamente as bases espirituais daquele fenômeno. Então nós tínhamos ali os fenômenos ostensivos, os fenômenos físicos que surgiram naquela época. A partir desses fenômenos começou Kardec, junto com outros investigadores, também fazer o caminho reverso. Observou o fenômeno e tentou o que é o fenômeno, como ele funciona,
quem provoca, descobrindo quem provoca, quem são esses provocadores, de onde eles vêm, onde eles vivem, quais são as suas condições, e aí entenderam então que eram os espíritos. Então foi um caminho contrário. E isso é muito difícil de ser utilizado sem que viole a fé das pessoas. Porque primeiro as pessoas têm fé, depois elas começam então a acreditar piamente. No nosso caso, para nós que estudamos hoje a doutrina espírita, vemos os fatos e começamos então a fortalecer, a solidificar a nossa fé. É um caminho contrário. E depois desse conhecimento, o que nós temos Kardec colocando é que primeiro, depois chega a lei que rege esses fenômenos, ou seja, de que forma que os espíritos podem interferir, até onde eles podem interferir, o que isso traz de alteração na relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, e depois deduz as suas consequências, né, e depois busca as suas aplicações. Agora que eu tenho conhecimento de tudo isso, para que isso serve? Tá, eu vi as mesas se mexendo, vi que tem espírito ali que manipula, né, esses objetos, e depois? De que forma que isso traz benefícios para todos nós? E foi exatamente o que a doutrina trouxe, mostrando exatamente isso, que nós, entendendo então a realidade do mundo espiritual, nós então nos vemos também fazendo parte desse mundo espiritual e podemos depois, a partir dali, direcionar nossas vidas de uma forma mais equilibrada para alcançar as melhores condições. Luigi colocou, bom dia, alguma coisa que se aproveite no Antigo Testamento da Bíblia? Luigi, aquilo que eu tinha colocado para vocês numa outra vez, a Bíblia ela traz através de uma forma alegórica a história de uma civilização, né? E dentro dessa história de civilização nós temos ali várias passagens que mostram também essa realidade do mundo espiritual, mostra ali eventos. Então, na verdade, para nós, o que nós aproveitamos dela é exatamente os fatos históricos disso tudo. Tanto que, como eu já comentei várias vezes, os livros de história da atualidade, para falar, por exemplo, sobre o povo hebreu, e também sobre o povo egípcio, se baseia exatamente nas informações trazidas nesse livro religioso, que é o registro talvez mais profundo que se tem a respeito daquela civilização, já que ela própria registrou a sua história. Então nós temos ali os elementos arqueológicos que foram estudados, os registros históricos que foram encontrados, mas muito disso foi através dessa tradição oral. Não, nem tudo sem dúvida, né? Mas quando você fala, por exemplo, sobre dilúvio, sobre Adão e Eva, isso tudo é uma alegoria para você. Na verdade, assim, quando eu falo alegórico, não significa que as coisas não aconteceram. Quando eu falo alegórico, significa que elas foram interpretadas de uma forma alegórica. Agora, chegar ao fato real, por exemplo, Adão e Eva é uma alegoria, né? É uma mitologia que fala sobre a origem do mundo a partir das tradições hebraicas. Mas se você for para a Noruega, você vai encontrar uma outra história. Se você vier aqui para as Américas, para os povos pré-colombianos que haviam aqui, nós vamos também encontrar mitologia. Se você for lá para a Austrália e pegar as tradições aborígenes, você vai encontrar uma outra mitologia. Na África, a mesma coisa. Então a alegoria, na verdade, é uma forma de contar a história, trazendo ali elementos alegóricos, elementos folclóricos, por exemplo, falar sobre serpente que fala, sobre a árvore do fruto proibido, o paraíso perdido, são alegorias. Agora, sim, a grande dificuldade que a gente tem é tirar esse véu da alegoria para chegar nos fatos concretos. Deus criou o mundo em 6 dias. Nós vamos estudar isso aqui na Bíblia. Kardec traz algumas interpretações sobre isso também, falando que cada dia que a Bíblia comenta era, na verdade, eras geológicas. Lembrando que nós vemos assim que quem escreveu essa história, por mais inspirado que fosse, tinha um conhecimento restrito a 3.200 anos do passado. Então, 3.200 anos de evolução científica é algo significativo. E Moisés, quando escreveu todo esse texto falando sobre a origem daquele povo, ele escreveu baseado naquilo que ele conhecia, naquilo que ele compreendia.
Né? Então, para nós, o que nós entendemos é o quê? São os fatos, é a história, culturalmente conhecer a mitologia de um determinado povo, conhecemos ali alguns eventos que são descritos, que mesmo assim não podem ser levados ao pé da letra, porque muita coisa foi modificada, muito documento foi perdido, muitas traduções foram mal feitas, muitas alterações foram feitas nos diversos idiomas que acabaram colaborando com a manutenção dessas tradições. Então é muito difícil para nós hoje utilizarmos aquele livro como sendo algo concreto para nós. Então, na verdade, ele nada mais é hoje do que um objeto de fé para as religiões que seguem, que o seguem, né, como base de suas crenças. Então, esse é o máximo que dá para a gente aproveitar, baseado naquilo que a doutrina espírita passa para nós, a respeito da realidade do mundo espiritual. Né? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, um livro muito interessante, para quem quiser conhecer, por exemplo, fazer uma comparação do Antigo Testamento para ver sobre a origem da civilização hebraica, lembrando sempre, né, que fala sobre aquelas tradições, mas nós podemos pegar, por exemplo, também livros hindus, que são os mais antigos, né, do passado, e trazem também histórias sobre a fundação do mundo. Tanto que tem ali os seus deuses, né? Pegar a mitologia nórdica. Eu tenho um livro de mitologias que é muito interessante, ele traz ali pelo menos umas 15 mitologias diferentes a respeito. A mitologia greco-romana também fala sobre a origem do mundo. Enquanto Deus criou Adão e Eva, os gregos e romanos falavam falavam sobre Zeus, falavam sobre Hades, enfim, né, cada um com suas tradições, né? Há também afirmações de que Jesus ensinou por parábolas, o que não é verdade, né, pois ele apenas usou algumas parábolas dentre tudo que ensinou. Sim, aí cada um vai vendo ali, né, porque na verdade ele falou muito sério com muitas pessoas. Basta a gente pegar, por exemplo, aquilo que foi trazido no Sermão da Montanha. Ali não tem parábola nenhuma, aquilo é dito de uma forma muito clara, né? Mas as parábolas foram contadas, eventualmente, oportunamente também. Vamos lá, continuando. Então eu falava para vocês sobre o caminho contrário que a doutrina espírita fez para poder trazer as suas bases, né? Depois viu ali as suas consequências e depois compreendeu quais eram as suas aplicações. O espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida, ou seja, não apresentou como hipótese nem a existência, nem a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Isso é importante, bom dia pessoal que chegou. Isso é importante a gente lembrar que, por exemplo, a base fundamental da doutrina dos espíritos é a existência dos espíritos e a possibilidade de sua comunicação. Isso é fundamental. Mas não foi colocado assim, Kardec escrevendo, imaginar uma pessoa, como Kardec, escrevendo um livro dizendo assim, eu vou começar a escrever como se essa história fosse contada por espíritos. Mesmo que ninguém acredite nos espíritos, eu vou dizer que foram eles que escreveram. Essa seria uma forma de você criar pré-concebidamente a existência de seres fictícios para poder justificar uma doutrina. Então, ao contrário disso, os espíritos foram observados, foram assim, revelados a partir das observações e a partir deles próprios que se revelaram, que se manifestaram. E também fala sobre a intervenção dos espíritos. Essa intervenção foi observada através dos fenômenos, principalmente físicos, e depois os fenômenos intelectuais. Depois aqui também sobre o perispírito, que é exatamente esse corpo fluídico que auxilia nessa intervenção. Sobre a reencarnação, que é algo que hoje alguns grupos da nossa ciência procuram compreender de que forma que a reencarnação pode se tornar real a partir dos relatos que são observados. Pessoas que trazem lembranças, pessoas que têm esses sonhos, pessoas que reconhecem lugares,
Então essas ideias também são hoje discutidas dentro do meio acadêmico, não pela ciência propriamente dita como um todo, mas grupos que se interessam, principalmente grupos de pesquisadores, né, que se interessam por essas histórias, né, vamos dizer assim, e por essa teoria também. Né, e nem nenhum dos princípios da doutrina. Então nada foi criado. Então, se nós encontrarmos, aliás, a gente tem que fazer meio que aquele papel do advogado do diabo, como se diz popularmente, para a gente poder encontrar aquilo que parece ser contraditório e pesquisar para saber se de fato ele é contraditório. Porque do contrário nós vamos cair naquela mesma ideia do estudo dogmático. O que está escrito você não pode discutir. Mas está escrito no livro tal, quem escreveu foi fulano de tal, então eu não posso, eu tenho que aceitar aquilo como sendo definitivo. Ao contrário, a doutrina espírita se coloca abertamente, com todos os seus assuntos, todos os seus aspectos, todos os seus argumentos para serem discutidos. Nada fica oculto, nada fica longe de ser analisado. Basta que a gente tenha naturalmente a boa vontade para compreender, porque muitas vezes muitas pessoas fazem análise, mas com a intenção de destruir, não com a intenção de entender. E aí a gente já vê que são exatamente aqueles que querem combater essa ideia. E aí você já chega com uma ideia preconcebida, você já chega com uma tendência negativa daquela, com aquela indisposição. Querem uma situação bastante interessante? Vamos entrar no meio político. Então imagina qual é a sua tendência política, quem são os seus candidatos, qual é a filosofia do partido que você tem alguma afinidade, qualquer coisa do gênero. E eu vou te colocar então dentro do meio daquele partido por quem você tem uma grande antipatia. Não importa se é de direita, se é esquerda, mas você vai ficar lá dentro. E eu vou falar para vocês assim, olha, analisa com o coração aberto para ver se aquilo tudo é verdade, para ver se tudo aquilo é real. Se nós temos uma antipatia, a primeira coisa que a gente vai chegar naquele lugar vai ser procurar os defeitos. E é assim que as coisas acontecem. Se por acaso a gente tem alguém que a gente convive com uma pessoa que para nós é antipática, e eu falo assim, você vai obrigar a conviver com ela, mas só de bater o olho você já vai começar a procurar os defeitos. Porque ela é assim, porque é o cabelo dela, porque é a roupa, porque o que ela fala, porque o que ela pensa, ela não tem nada de positivo. Porque nós já temos essa tendência negativa. Então a doutrina, quando ela chegou como uma nova filosofia, ela foi vista, principalmente pelas filosofias dominantes, como sendo uma concorrente. E naturalmente você vai dizer o quê? Você vai fazer uma crítica. Eu li essa semana, nesse fim de semana na verdade, uma divulgação. Vocês viram, né, o lançamento daquele do Meu Pequeno Evangelho, né, do Luiz Hu, em colaboração, né, em parceria com Maurício de Souza, usando a Turma da Mônica para falar do Evangelho. Acho que todo mundo viu essa notícia, não é novidade para ninguém. Sucesso de vendas, né, felizmente, né, a gente vê a doutrina espírita se divulgando junto às crianças, aos jovens. E aí então eu vi a propaganda dessa revista num site evangélico. O site era alguma coisa gospel, eu não me recordo exatamente. Ah, foi legal, Miriam, legal. Eu não me recordo exatamente onde foi, qual era o site, mas eu vi ali a divulgação. Então ela estava assim, uma divulgação bastante neutra. Só estava falando sobre a divulgação, a colaboração de Maurício de Souza, que aliás o Maurício já fez também em 2008, não me recordo o nome do padre, mas é um padre da editora Ave Maria, também escreveu um livro falando sobre Jesus para crianças através dos personagens do Maurício de Souza. Então não é a primeira vez que ele faz isso. Em 2002 ele fez para a Igreja Católica e agora em 2014 fez então para a doutrina espírita. Mas então essa notícia foi publicada naquele site com absoluta neutralidade, simplesmente fazendo a divulgação. Mas embaixo depois, normalmente nesses sites, tem aquele espaço de debates, onde as pessoas escrevem. Então ali a gente vê aqueles debates, né, se é um site evangélico, normalmente a maioria dos comentários que são publicados ali são de pessoas daquela religião.
E naturalmente nós vamos encontrar aqueles que são mais exaltados, né? Eu não quero nem saber dessa doutrina do diabo, e no seu, quer dizer, a pessoa nem conhece. Simplesmente ela aprendeu que ela deve negar, que ela deve recusar, que ela deve combater, e ela nem se dá o trabalho de analisar se aquilo que é apresentado é algo real, é algo palpável. Então por isso que nós colocamos aqui, né, que tudo aquilo que a doutrina espírita apresenta para nós é como uma consequência natural da observação. Mas se por acaso um estudo, um ensinamento, uma educação dogmática foi instalado de uma forma muito profunda, essa pessoa nem se dá o trabalho de avaliar pela antipatia que ela já nutre por essa nova doutrina, por essa religião. E a gente tem que observar isso também, porque embora a doutrina espírita seja combatida por muitas religiões, os espíritas também nutrem antipatia por outras religiões. Então, na verdade, a gente tem que pensar na neutralidade, o mais neutro possível. E continua. Concluir pela existência dos espíritos que essa existência resultou evidente da observação dos fatos, e assim em relação aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram mais tarde confirmar a teoria, mas a teoria veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Portanto, é rigorosamente exato dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Então até que acho que ficou claro para todos nós, né? Item número 15. Citemos um exemplo. No mundo dos espíritos ocorre um fato muito singular, do qual ninguém seguramente suspeitara. É o de existirem espíritos que não se julgam mortos. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente esse fato não vieram antecipadamente dizer: há espíritos que creem ainda viver a vida terrestre e que conservam seus gostos, hábitos e instintos. Mas eles provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para que os observássemos. Vendo-se espíritos em dúvida quanto à sua situação, ou afirmando que ainda eram deste mundo, julgando-se envolvidos com suas ocupações ordinárias, do exemplo deduziu-se a regra. A repetição de fatos análogos demonstrou que isso não era uma exceção, mas uma das fases da vida espírita. Ela permitiu estudar todas as variedades e as causas dessa singular ilusão. Reconhecer que tal situação é sobretudo própria de espíritos pouco adiantados moralmente, é que é particular a certos gêneros de morte, que ela é temporária, mas pode durar semanas, meses e até anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. O mesmo ocorreu com relação a todos os outros princípios da doutrina. Aqui nós tivemos a oportunidade de estudar essa condição dos espíritos quando eu trouxe para vocês, né, por uma médium familiar da minha família, aquele monte de psicografias. E aí então nós fomos analisando homens, mulheres, jovens, velhos, pobres, ricos, esclarecidos, não esclarecidos, com mortes tranquilas, com mortes violentas, com suicídios, enfim, cartas das mais variadas condições, de espíritos das mais variadas condições. Então nós, por nossa própria iniciativa, tivemos a oportunidade de ter essa conclusão. Não precisamos, porque esse é um detalhe interessante também, quando nós nos fechamos apenas dentro daquilo que Kardec publicou, que sem dúvida nenhuma é algo de extremo valor para nós não podemos ficar restritos àquilo. Se não dá a impressão, por exemplo, os espíritos suicidas, analisando esses espíritos nessa condição. Nós tivemos ali alguns espíritos, não me recordo exatamente a quantidade, se foram 6, se foram 10, mas alguma coisa nessa quantidade, né? Já que no livro Céu e Inferno nós tivemos ali aproximadamente 70 psicografias, um pouco menos que isso. E desses 70 nós tivemos ali espíritos das mais variadas condições. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres, suicidas e tal. Então,
quando nós estudamos aquele grupo de espíritos publicados por Kardec, e nós não expandimos as nossas pesquisas, dá a impressão de que os suicidas se restringem àquela meia dúzia de condições. De que os espíritos felizes são somente aquela meia dúzia que ele apresentou. E nós temos nos livros de Chico Xavier, nos livros de tantos outros médiuns que nós temos hoje, não falo de Nosso Lar, não falo de romances, eu falo de livros que trazem psicografias. Por exemplo, deixa eu lembrar aqui um livro que fala sobre isso. Não é do Chico esse, mas é um livro muito interessante, chamado Intercâmbio do Bem. É uma coletânea de psicografias que vieram de espíritos familiares enviando cartas aos seus encarnados, aos seus familiares encarnados. Então não eram histórias. O espírito dizendo, oi mamãe, estou aqui, tá. Depois veio outro e falou, oi fulano, não sei o quê. Essas cartas, que são comunicações simples, comuns, trazem para nós condições desses espíritos. Então nós podemos pegar aquilo que Kardec trouxe como base, no livro, por exemplo, Céu e Inferno, e mais nos relatos que os espíritos trouxeram, e mais nas informações que vieram publicadas na Revista Espírita, e incrementar com muitas outras tantas psicografias que nós temos na atualidade. Psicografias que vieram nesses 150 anos depois da publicação desses livros. E isso faz com que nós tenhamos muito mais convicção daquilo que no passado já era a nossa base, mas que nós mesmos conseguimos comprovar isso através dos nossos estudos. Então, nesse caso, daquilo que nós estudamos aqui na sala, peguei uma carta de uma pessoa da minha família, lemos aquela carta, que era no caso de um espírito suicida, de um espírito revoltado, de um espírito já tendo compreensão da sua nova condição, e aí nós comprovamos que não são somente aqueles espíritos que falaram com Kardec que vivem dessa forma, mas tantos outros espíritos que também viveram assim. Então, assim, dos primeiros livros, né, que eu tive a oportunidade de ler, eram livros que falavam de psicografias, dessas comunicações, livros de comunicações de espíritos que falavam sobre isso. Por exemplo, o que Kardec publicou a respeito de crianças no mundo espiritual? Se nós ficarmos restritos apenas a Kardec, ele conversou com alguma criança? Pelo que eu tenho conhecimento, eu não me recordo de nenhuma psicografia de um espírito na condição infantil. Psiquicamente, nós falamos na condição infantil, que tenha falado sobre a sua condição. E de repente nós pegamos na obra de Chico Xavier livros falando de crianças que desencarnaram e vieram falar com seus pais. Nós estamos fazendo o quê? Alterando aquilo que Kardec fez? Não, pelo contrário, estamos complementando, incrementando e ampliando cada vez mais o conhecimento a respeito da condição dos espíritos. Então é através dessas comunicações que nós então chegamos à conclusão de qual é a realidade do mundo espiritual nas suas mais variadas formas. Então, mais uma vez, foi assim que a teoria nasceu da observação. E o mesmo ocorreu com relação a todos os outros princípios da doutrina. Então está aqui. Eu vou até aproveitar, de repente vou ver se é interessante a gente fazer isso. Como o boletim acabou, para vocês que chegaram no final, o boletim do dia 4 de janeiro de 62 foi o último boletim publicado por Kardec lá da sociedade. Né? Então, como a gente não tem material nenhum para poder fazer a abertura dos nossos estudos, de repente a gente faz a leitura de uma psicografia ou outra, que veio de um espírito familiar, só para a gente poder analisar as suas condições. Eu vou ver se a gente tem material interessante para isso. Se for interessante, aí eu trago aqui para vocês. Vamos lá, item número 16. Assim como a ciência propriamente dita tem por objetivo o estudo das leis do princípio material, o objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então vamos lá, recapitulando. A ciência propriamente dita, o objetivo estudar as leis do princípio material. Então nós temos a química, a física e a biologia, e depois as suas mais variadas subseções. E depois nós temos o Espiritismo, analisando também as leis do princípio espiritual. Porque nós também falamos de leis. Leis que regem o universo a partir
desse universo imaterial, enquanto que nós temos leis da nossa própria ciência que regem o mundo material. Ora, como esse último princípio é uma das forças da natureza, que rege incessantemente sobre o princípio material e vice-versa, daí resulta que o conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento do outro, que o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente, que a ciência sem o espiritismo acha-se impossibilitada de explicar certos fenômenos que somente pelas leis da matéria, e que é por haver ignorado o princípio espiritual que ela se deteve no meio de tão numerosos impasses, que sem a ciência faltaria apoio e comprovação ao espiritismo, e ele poderia iludir-se. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria sido uma obra abortada, como tudo o que surge antes do seu tempo. Aqui é um ponto importante que a gente analisa. Quando diz assim, que a ciência sem o espiritismo acha-se impossibilitada de explicar certos fenômenos somente pelas leis da matéria, e é por haver ignorado o princípio espiritual que ela se deteve no meio de tão numerosos impasses, esse trecho é interessante porque ele fala para nós assim, que a ciência sem o espiritismo não consegue explicar uma série de fenômenos. Se nós observarmos, a gente vê que a ciência não está interessada em explicar uma série de fenômenos, principalmente quando ela se restringe ao universo religioso. Vocês repararam que tudo aquilo que se fala de religião não se fala dentro do universo científico? E por que não se fala? Porque a ciência considera tudo como fantasia. Você chegar num congresso científico, vamos pensar, por exemplo, num congresso de física, e você levanta a Bíblia e vamos dizer, vamos falar sobre a Bíblia. Você vai ficar sozinho falando, a menos que tenha um cientista muito devotado à sua religião que queira conversar sobre fé, mas sem interferir com o seu conhecimento científico. Então o que nós observamos hoje, principalmente depois da Idade Média, a Idade Moderna, quando nós tivemos a ruptura daquele vínculo que havia, daquela influência que havia da religião sobre a ciência, que começou a mudar a partir do início do século XVI, com o renascimento cultural, com o renascimento científico, os cientistas começando a demonstrar os seus conhecimentos sobre astronomia, sobre biologia, sobre uma série de outros conhecimentos. Então, a partir do momento em que houve aquela ruptura, começamos a ter uma revolução científica. Rapidamente nós tivemos ali então cientistas que se despontaram na química, na física, na própria biologia. Tivemos ali Newton, Laplace, Copérnico, tivemos Pasteur, tivemos tantos outros cientistas que vieram a partir do momento em que a consciência humana começou a se libertar do jugo das religiões tradicionais. Muito bem. Quando chegou no século XIX, nós tínhamos ali completamente separados esses dois grupos. A religião só se preocupava com a religião, já não podia mais interferir no desenvolvimento da ciência, perseguir os cientistas, por exemplo. E ao mesmo tempo nós tínhamos a ciência sem nenhuma preocupação em ficar batendo boca com religiosos. Cada um dentro do seu meio. Mas aí então a doutrina espírita chegou como aquele elo para tentar conectar essas duas pontas. E por que ela tem essa importância? Exatamente por isso. Tem uma frase atribuída a Albert Einstein que diz assim, que a ciência sem a fé é manca e a fé sem a ciência é cega. Um é manco e o outro é cego. E por que eles precisam estar juntos? Exatamente para que um, que traz a razão como ponto fundamental, possa ajudar o outro, que traz a fé como ponto fundamental, a se desenvolverem juntos, para que possam alcançar esse entendimento. Como é que eu posso compreender Deus, compreender o mundo espiritual, compreender a minha própria realidade, se eu não utilizar uma metodologia, uma racionalidade científica para analisar tudo isso? Se eu não tiver esse freio, a minha imaginação vai me levar lá para os confins do universo. As minhas divagações, a minha paixão principalmente. A paixão é fundamental.
Porque a paixão que me move, que me dá motivação. Só que uma paixão desenfreada, a gente sabe para onde vai, né? Lembrando que paixão não é somente uma relação entre duas pessoas, uma relação afetiva entre duas pessoas. A paixão é um sentimento que me move em direção a alguma coisa que desperta o meu interesse. Então eu preciso da paixão como motivação e da razão como bússola para me direcionar. Mas aí nós temos, na atualidade, a ciência preocupada somente com aquilo que diz respeito ao mundo físico e as religiões preocupadas apenas com aquilo que diz respeito ao seu entendimento do mundo espiritual. E a doutrina espírita nos proporciona exatamente essas duas ideias. Você precisa raciocinar, você precisa compreender para crer. Não é crer para compreender, é compreender para crer. Mais ou menos igual ao São Tomé. Conversando com o espírito uma vez, ele me disse assim, falava sobre dúvidas que eu tinha, e ele falava assim, você não precisa ver para crer, você precisa crer para poder ver. Então a gente tem dois caminhos diferentes nesses dois aspectos. Você crer para poder enxergar aquilo que está à sua frente, mas ao mesmo tempo você ver para você ver se tem sentido. Então, é uma via de mão dupla em que os dois têm grande importância. Importantíssimo assim para nós. A Mauri colocou que um precisa do outro, isso é fundamental. Nem o mais, nem o menos, porque um vai achar assim, mas um é mais importante que o outro. Os dois têm importância para nós. Porque a ciência, ela revela para nós as leis do mundo material, e a religião revela para nós as leis que regem o mundo espiritual. Então, se os dois estiverem caminhando juntos, apoiando-se mutuamente, nós teremos revelações e entendimento muito além daquelas restrições que nós teríamos ficando apenas num único universo. Luiz colocou, se cada macaco estivesse no seu galho quietinho, não haveria tanta discórdia, né? Pois é, mas o problema é que muitas vezes também, Mauri, o Luigi, se por acaso cada macaco fica quietinho no seu galho, a gente não vai ter uma reprodução, né? Não vai ter desenvolvimento, vai ficar aquela coisa estagnada. Então, na verdade, nós precisamos cada um explorar um pouquinho o campo do outro para poder entender do porquê de tudo isso. Vamos lá para a gente ver aqui. 17. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional, nascendo umas das outras, à medida que se acham um ponto de apoio nas ideias e nos conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras a aparecer, observou os erros da infância, até o momento em que a física revelou a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, devia segui-la de perto, para depois caminharem juntas, uma se apoiando sobre a outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia só se tornaram ciências sérias com o auxílio dos conhecimentos trazidos pela química e pela física. A geologia mais recente, sem a astronomia, a física, a química e todas as outras, teria ficado sem os seus verdadeiros elementos de vitalidade. Assim, ela só poderia ter surgido mais tarde. Isso lembrando também, quando a gente falava sobre os primeiros conhecimentos da humanidade, a gente lembra o quê? Que uma das primeiras, entre aspas, ciências que foram reveladas, a gente tinha a astrologia, que não era uma ciência exata, naturalmente, mas a astrologia era a forma como no passado nós tínhamos os primeiros homens que observavam o céu. Então primeiro veio a astrologia. Observaram os astros, viram as constelações, começaram então a criar aquela ideia da influência dos astros sobre a vida das pessoas e tudo mais. Então os primeiros astrólogos surgiram num tempo muito antigo. Depois vieram então os alquimistas, aqueles homens que faziam as suas misturas. Nós tínhamos os curandeiros, pessoas que faziam suas curas, e aí começamos a ter ali as primeiras, vamos dizer assim, ciências da humanidade,
Com o passar do tempo, nós começamos a ver realmente a ciência se desenvolvendo, a ciência real, e começando então a separar aquilo que era um misticismo daquilo que era uma realidade. Então os astrônomos, na verdade, surgiram a partir dos primeiros astrólogos. Os químicos surgiram a partir dos alquimistas, e os médicos surgiram a partir dos curandeiros. Então nós vemos que muitos conhecimentos do passado evoluíram juntamente com a evolução da razão, com o desenvolvimento do intelecto. Assim também a religião. Só que a religião, como nós estamos observando, ela está demorando muito mais tempo para poder se desvincular dos dogmas, das fantasias. Ela ainda tem muita dificuldade, porque como as religiões foram sustentadas em cima de pilares que são dogmas que não podem ser mexidos, se você quebra um desses pilares, através da razão, você pode fazer com que toda a religião desmorone. E aí, como é que nós vamos entender tudo isso? Como é que nós vamos então, com qual coragem, com qual condições o homem pode abrir mão da sua fé para poder seguir a sua razão? Então nós estamos observando as coisas acontecendo, estamos observando o desenvolvimento do intelecto, o desenvolvimento das crenças. A gente vê que as religiões da atualidade são religiões diferentes do passado. Basta a gente voltar no tempo 200 anos que nós tínhamos pessoas queimadas em fogueira. Hoje, se por acaso isso acontece como crime. Não é algo aceitável como acontecia no passado, endossado pelo poder público, né? Então nós vimos ali a religião se modificando. A mesma rigidez que as religiões tinham do passado já não tem mais hoje. Então está sofrendo uma modificação, a ideia religiosa? Sim, está sofrendo. Agora, para onde elas vão, essas religiões de um modo geral, a gente já não sabe. Nós veremos religiões que vão naturalmente sendo sucedidas por outras novas, religiões que vão morrendo, porque nós conhecemos religiões, por exemplo, como as mais tradicionais do cristianismo, mas quantas religiões já morreram no decorrer da história da humanidade, porque traziam suas ideias e as ideias não proliferaram. As ideias não vingaram, vamos dizer assim. E por que não vingaram? Porque acabaram ficando simplesmente num beco sem saída. Mas as que nós temos hoje, que são grandes não apenas pela quantidade de seguidores, mas grande pelo poder de influência que elas têm. E quebrar isso tudo vai ser muito difícil. Nós observamos um fenômeno interessante, principalmente dentro do catolicismo, com a chegada desse novo líder, desse novo Papa, trazendo ideias que são, vamos dizer assim, bastante revolucionárias diante das tradições da própria instituição, quebrando preconceitos, modificando condutas. Isso é um processo de mudança? Sim. Vamos ver se ele vai se manter após a presença desse líder, se ele vai voltar, vai retroceder para as tradições originais, ou se vai manter essas tradições evoluindo cada vez mais. Mas a tendência, de um modo geral, vai ser com que todas as religiões compreendam essa realidade do mundo espiritual não mais como uma crença a ser combatida, mas agora uma crença a ser compreendida a partir do momento em que se abrirem para essas novidades que o mundo espiritual vem trazendo. Vamos aguardar para ver como é que isso vai se desenvolver. Talvez, na nossa encarnação atual a gente não veja isso, porque isso é algo que demora, muito tempo, mas vai acontecer. É uma tendência natural. Assim como a ciência evolui, a fé também vai evoluir. 18. A ciência moderna refutou os 4 elementos primitivos dos antigos e, de observação em observação, ela chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria, por si só, é inerte. Ela não tem vida, nem pensamento, nem sentimento. Precisa estar unida ao princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu, nem inventou esse princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo através de provas irrecusáveis.
estudou-o, analisou-o e tornou evidente a sua ação. Ao elemento material, ele acrescentou o elemento espiritual. O elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel desses dois elementos, facilmente se explica uma multidão de fatos até agora inexplicáveis. Então, trouxe para nós, quando se falava aqui sobre os 4 elementos primitivos, aqui no rodapé nós temos o fogo, a terra, a água e o ar. Era assim que era concebido anteriormente. Aliás, esse é um debate interessante quando a gente pega os livros que falam sobre a filosofia, que falam sobre a filosofia clássica. Nós temos ali que essa ideia do fogo, da água, da terra e do ar não eram 4 elementos aceitos naturalmente. Nós tínhamos alguns pensadores que diziam que tudo vinha da água. Outros diziam que tudo vinha do fogo. Outros diziam que o fogo misturado com a água gerava vida. Então não era simplesmente dizer que os 4 elementos e pronto. Até mesmo o éter, que nós hoje entendemos como sendo esse elemento invisível, esse elemento fluídico do mundo espiritual, ele tinha também uma consistência material. Ele era algo palpável para os gregos antigos. E aí então, a doutrina espírita traz para nós essa ideia de um fluido universal que existe em todo o universo, em todo o cosmo, que é o elemento gerador de tudo aquilo que nós entendemos como matéria hoje. E esse fluido diz respeito ao mundo físico, como diz respeito também ao mundo espiritual. E entendendo então elemento do mundo espiritual, elemento do mundo material, unidos por esse fluido, nós teremos então a explicação por uma série de fenômenos até então não compreendidos. Mas por enquanto, a gente lembra que mesmo assim a ciência não tem a preocupação de conhecer isso. Se a gente fala, muito bem, como é que você pode então compreender o mundo espiritual? Através de suas manifestações. Quais são as manifestações? Os fenômenos físicos, os fenômenos intelectuais. Mais uma vez a pergunta, a ciência está interessada em estudar isso? Você pega, tira uma foto e tem uma sombra na foto, você fala que é um fantasma, você leva para um cientista e diz, isso aqui para você tem alguma importância? Ele vai dizer não. Não por que não tem? Porque o mundo espiritual não interfere na visão dele no mundo físico. E o mundo físico é a realidade. O mundo espiritual é uma interpretação subjetiva, é a ilusão de cada um, é a crença de cada um. Assim é a visão da ciência. Mas a partir do momento em que o mundo espiritual se tornar mais patente e nós conseguirmos vincular o conhecimento que nós temos do mundo físico com esses novos conhecimentos do mundo espiritual, nós teremos uma revolução no nosso planeta. Não tenhamos dúvida disso. E continua. Por sua própria essência, e como tem por objetivo o estudo de um dos 2 elementos que constituem o universo, o Espiritismo entra em contato com a maior parte das ciências, e assim sendo, ele só podia surgir após a elaboração dessas e, sobretudo, depois que elas houvessem provado sua incapacidade de explicar tudo somente pelas leis da matéria. Então, ainda vemos que a ciência não tem preocupação nem interesse em explicar esses fenômenos. Uma realidade, saindo um pouquinho dos elementos fantasmagóricos que podem ser vistos pelo mundo afora, algo que, por exemplo, muitas vezes a ciência não tem interesse em explorar, é exatamente a questão das curas. Algo que é muito real. Temos as curas espirituais. Uma pessoa que vai ao médico, muitas vezes de uma forma desenganada, levando exames que contestam doenças que são praticamente terminais, e depois de um certo tempo a pessoa aparece como curada. Me recordo que uma vez o programa Globo Repórter, de alguns anos, fez uma reportagem sobre curas espirituais. E aí entrevistava médicos, neurologistas, ortopedistas, cardiologistas, oncologistas e tantos outros especialistas em doenças que eram graves.
E aí então a pessoa fala assim, olha doutor, eu vim aqui falar com o senhor aquela vez, está aqui os meus exames. Ele fala, não, eu lembro. Pois é, eu fui numa igreja, eu fui no centro espírita, eu fiz lá um tratamento espiritual, olha só meus novos exames. Aí o médico olha, aí ele vira do avesso para ver se está tudo certo, coloca a contraluz para ver se não tem nada escondido. Ele fala, tem certeza que esse exame é seu? A pessoa vai dizer, tenho certeza. Por quê, doutor? Porque sua doença desapareceu. E aí então entrevistando, o programa entrevistando esses médicos, eles diziam assim, olha, tudo que eu posso dizer é que não tem como explicar. Aqui estão os exames contestando, atestando a presença da doença, e aqui são novos exames atestando a cura. Mas o tratamento convencional não poderia ter feito isso. E aí começam, então, aqueles que têm interesse, fazem algumas especulações, não, porque o corpo humano tem ali alguns sistemas de defesa que podem agir dessa ou daquela forma e coisa e tal. Mas muitos médicos dizem simplesmente, olha, eu não tenho como explicar isso. Mas aí o paciente vai embora, e o médico chama o próximo paciente e a coisa continua. Ou seja, aquele fenômeno não altera, não vai alterar o andamento da ciência. Por isso eles não se preocupam em se desviar do seu caminho e voltar a sua atenção para esses fenômenos. Até porque a gente viu que muitos cientistas que se dedicam aos estudos desses fenômenos inexplicáveis são muitas vezes criticados, apontados, ironizados pelos próprios colegas. Você, médico, fez ali 10 anos de medicina, especialização, para ficar se dedicando a isso? Você quer físico, você quer aquilo, você quer o outro? Então, enquanto a ciência não sofreu o impacto direto de uma revelação do mundo espiritual, ela vai continuar o seu curso. Não vai ter essa preocupação. A Miriam colocou, não podem provar que é verdade, mas também não podem provar que é mentira, e nem se interessam por isso. Muitas vezes o médico chega em casa e dorme, ele nem perde o sono dele por causa disso. De tentar entender de que forma que aquilo pode alterar. Então o que nós temos hoje são cientistas, são profissionais de áreas científicas que têm suas crenças, que têm seus interesses, que se dedicam a esses estudos. Mas isso acontece de uma forma isolada. Não é de uma forma coletiva, não é a academia que está se preocupando com isso, é ele próprio. Se ele está fazendo isso, é interesse dele, então, se ele quer perder tempo com isso, entre aspas, na visão de muitos, então que ele faça. Mas a gente vê que, infelizmente, nós não temos ainda o interesse realmente para poder comprovar. Porque a gente lembra sempre que o mundo espiritual, para nós, ele traz consequências morais profundas. O entendimento do mundo espiritual. Falar sobre a morte, falar sobre a continuidade da morte, lei de causa e efeito, mediunidade, falar sobre reencarnação. São temas que trazem para nós consequências morais. Sabemos disso. Isso interfere no nosso comportamento, interfere no nosso modo de pensar. E a ciência pergunta, o que eu tenho com isso? O que me interessa são números, são dados, são equipamentos. O que o moral interfere nisso tudo? E é por isso que nós não vemos então a ciência preocupada em estudar a questão da fé. Porque a fé é uma questão moral, não é uma questão intelectual. Então veremos isso mais para frente aqui no raciocínio de Kardec. Então nós paramos no item, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, paramos no item 18, vamos para o item 19. Veremos isso então na próxima quarta-feira. Então, assim, muito interessante essas análises que Kardec traz sobre essa linha de pensamento, tentando entender de fato qual a importância do Espiritismo para o mundo e de que forma que a ciência poderia se beneficiar e poderá se beneficiar dos conhecimentos que o Espiritismo traz para todos nós. Então, fechamos por aqui o nosso trabalho de hoje, pessoal. Lembrando que o nosso estudo vai até o dia 18, que é uma quinta-feira. Na sexta-feira nós não teremos, porque eu tenho um compromisso. Então temos essa semana e mais a outra semana até quinta-feira. Aí paramos e voltamos só no dia 5 de janeiro, após o nosso recesso de fim de ano. Tá legal? Mas amanhã a gente está de volta, a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Advento do Espírito Verdade, das Instruções dos Espíritos.
Nós falamos sobre Jesus falando aos homens a respeito do seu retorno, e depois nós teremos ali mais 3 comunicações ainda para